36. Eu sei que a gente voltou um pouquinho, porque a gente vai conversar sobre alguém hoje. Aí eu preciso voltar para vocês conhecerem um pouquinho mais dele. E já foi citado semana passada. Atos 4, versículo 36. Quem achou diz, achei. Tá vendo? Só para informar os irmãos, sábado estaremos aqui 8 da manhã, no movimento de organização de todo esse espaço que usamos. Muita coisa já começou a ser organizada. Catrim mandou vir, ó pastor, aí estava lá a Catrim assim, aí tá a Rosinete ajeitando uma coisa, Iago passando assim, as salinhas, se você for lá, você já vê que já começou a organização lá. Algumas coisas estão um pouco fora do lugar, porque a gente já tirou e já fez a separação para adiantar. Sábado a gente vem, conclui aquilo que tem que ser concluído para que seja descartado o que vai ser descartado e organizado tem que ser organizado. Então, a ideia é terminar o quanto antes. A gente já antecipou muita coisa para que no sábado seja mais um movimento de juntar e descartar do que trabalho. Porque eu quero almoçar em casa sábado. Você também quer? Quem quer almoçar em casa sábado? Aí, quem quer almoçar na casa de Rosinete sábado? Fala Jeová. Aleluia. Então, 8 horas a gente começa, termina cedo. A nossa escola bíblica dominical, ela vai retornar apenas em agosto. Então, em julho, na parte da manhã, não estaremos aqui reunidos. Vou avisar no grupo também, porque alguns irmãos podem não saber. A gente regressa em agosto. Regressa, falei bonito agora, tá bom? Você já achou, né? Já sabe sobre quem é a conversa hoje? É sobre quem? Sobre quem? É sobre José. Olha, quem é José? No caso, é Barnabé. É porque ele provavelmente tinha 2 nomes, né? Ou então o nome do pai dele podia ser Nabé, alguma coisa assim, porque Bar é pai. Então não tem um texto que fala assim, Simão Bar Jonas, é Simão Bar Jonas, né? É Simão Bar Jonas mesmo? Isso. Então quer dizer que o nome do pai é Jonas. Ou o famoso cego Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu quer dizer que ele é filho de Timeu. O nome dele não é filho de Timeu. Entendeu? Então, pode ser ou era apenas um nome que foi dado a ele. A nossa conversa é sobre a vida de Barnabé, que citamos quinta passada. Mas eu quero pedir que você olhe a vida de Barnabé e tente olhar um caminho progressivo para que você se inspire para discipular alguém. A gente tem conversado sobre discipulado e às vezes é um pouquinho mais complexo de lidar com isso por conta do exemplo. Nós vimos alguns exemplos que são análogos. Filipe indo até o eunuco. E aí a gente foi olhar e viu um pouco. Mas aqui é nítido. E Barnabé é um ótimo exemplo. Porque diferente do que conversamos sobre semana passada sobre os improváveis, Barnabé ele parece muito com a gente, vocês vão ver. Ele é gente como a gente, sim, nos detalhes. Então eu quero que você olhe a vida de Barnabé, olhe para a sua vida e pense qual é o caminho que você tem tomado nessa vida como discípulo de Jesus. Tá bom? Então, vamos ler o versículo 36 e 37? Depois a gente vai caminhando na Bíblia sobre Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. O Barnabé surge então na história do cristianismo, na história da igreja, porque Atos é um livro que está contando uma história. Ele não é um livro profético ou poético, apesar de ter algumas poesias em algum momento, ele é uma narrativa. E no capítulo 4 de Atos, estava sendo registrada aquela igreja que crescia em Jerusalém. Na história, a gente já está lá na frente, que a gente já chegou até Saulo se convertendo, a igreja saindo de Jerusalém, já está nesse momento. Só que como o Barnabé ele vai aparecer lá, a gente faz igual série da Netflix. Você está acompanhando a série, assim, aí de repente ela volta, tantos anos atrás, aí mostra o cara novinho e vai te contar a história. Porque para você entender por que e o que Barnabé fez lá na frente, eu tenho que olhar um pouco da vida dele lá atrás. Porque se eu estou falando sobre um caminho, todo caminho tem um começo e um... Pode falar que você sabe. Tem um começo e um fim. E o começo da vida de Barnabé, ou pelo menos do registro sobre
a vida de Barnabé como discípulo de Jesus é muito emblemático, por dois motivos. Primeiro, o significado do nome Filho da Consolação é muito interessante quando nós formos olhar o que Barnabé vai fazer no futuro. Então, guarda essa informação. Barnabé significava Filho da Consolação. Mas ele era um levita. O que nós lembramos sobre um levita? E aí, diz para mim, o que você lembra do levita aí? Quando fala levita, sacerdote da tribo de Levi, o que mais? O sacerdote trabalhava onde lá no Antigo Testamento? No templo. Então, o sacerdote, a tribo de Levi, ela estava responsável pelo culto no Antigo Testamento. Tanto que a gente se refere, talvez não seja a forma mais acertada de se referir, mas a gente fala que o pessoal do louvor são os levitas. Eu digo que talvez não seja a forma mais acertada, porque todos somos adoradores. Mas quando a gente fala que são os levitas, está se referindo à parte musical e tudo mais. Só que, quando vem a nova aliança, ou seja, em Cristo Jesus, somos todos adoradores, todos sacerdotes, todos temos livre acesso ao Senhor. Então, essa função do levita, ela agora está em todos nós. Só que aqui eu tenho um problema para Barnabé. E é por isso que eu quero te mostrar que o início do caminho de Barnabé começa com um detalhe muito importante. Todo discípulo precisa crer no Senhor Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, toda a sua força. A prioridade do discípulo de Jesus é Jesus. Pastor, eu sei disso. Beleza. Mas eu quero te mostrar que o primeiro passo de Barnabé nessa caminhada é de um sacrifício de quem crê de todo o coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, que o levita não tinha terra. A Bíblia fala, é um texto até poético, que do levita o Senhor fala, eu sou a sua herança e a sua porção. Então os levitas, eles não tinham na divisão da terra do Antigo Testamento um cantinho para chamar de seu, não. Eles eram o povo exclusivo do Senhor. Logo, eles não possuíam terra, não tinham propriedades. Eles viviam da dependência do Senhor total. Eles se alimentavam a partir daquilo que o povo de Israel trazia para a casa do Senhor, né, o dízimo, e dessa parte, um percentual era separado para sustento da tribo de Levi. E outro percentual era retirado e era feito o culto. Então, os levitas não tinham terra, eles não tinham propriedade, não tinham fazenda, não tinham posse. E olha que interessante, a Bíblia diz, no versículo 37, que Barnabé vendeu um campo que possuía. Mas ele não é levita. Isso me mostra que, pelo menos, eu posso perceber que, apesar de Barnabé ser um cara legal, a Bíblia apresenta ele como um cara legal, ele não estava integralmente no seu próprio propósito. Ele não estava vivendo aquilo que ele nasceu para viver. Porque se ele era um israelita, um judeu, mesmo sendo natural de Chipre, a lei dizia que ele, sendo levita, não podia ter terra, e ele tinha terra. Ele não estava caminhando tudo 100%, algo estava errado na vida dele. E é interessante que quando ele começa a caminhada como discípulo de Jesus, ele faz um conserto, ele se ajusta, ele acerta a caminhada, ele entende que para o chamado dele, assim como outros, mas ele principalmente, precisava dar aquele passo e se ajustar para o caminho. Porque Barnabé não podia ter posses como levita. Agora a história dele é outra, agora o chamado dele é outro. Mas ele entende que aquilo que ele tinha, aquela posse, aquela terra, não estava fazendo parte da história dele. Por um tempo, Barnabé caminhou tendo a terra fora do propósito. Então, existe a possibilidade de você caminhar fora do verdadeiro caminho. Para Jesus falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, pronome definido quer dizer que existem muitos. Jesus não precisaria chamar a nossa atenção para um caminho, se só houvesse o único possível. Jesus é o único que leva à salvação eterna, o único caminho certo, mas existem vários. E talvez o pior seja a pessoa que anda ao lado do caminho. Quem são as pessoas que andam ao lado do caminho? É a pessoa que acredita que está indo para o mesmo lugar, caminhando perto daqueles que caminham para o mesmo lugar, mas vai descobrir em algum momento que há uma separação, e não é tão simples pular de um lado para o outro. Tem pessoas que acham que ser discípulo é andar perto dos discípulos. Tem pessoas que acham que ser discípulo é
ver os discípulos caminhando. Tem pessoas que acham que ser discípulo é ir na mesma direção dos discípulos, mas isso não te faz um discípulo de Jesus. Então, estar perto, indo para a mesma direção, não te torna discípulo. Discípulo é quem está no caminho. Não é perto, não é próximo, não é ao lado e nem fluindo na mesma direção. É no caminho. E para você entrar nesse caminho, você precisa ser transformado por Jesus. Ajustar algumas coisas. Então, já te chamo a atenção para uma coisa que a vida de Barnabé mostra. Será que não tem situações que você não mudou no início e que estão pesadas agora, no meio? Decisões que tinham que ser tomadas no início e que por não ter sacrificado hoje é um peso muito grande de abrir mão? É o que nós deveríamos pensar. Porque ainda temos a oportunidade de abrir mão, vender campos e caminhar por completo naquilo que o Senhor tem para nós. E pode ser que em algum momento isso que te pesa, te impeça de caminhar para outro lugar. Eu lembro de uma ilustração, talvez você vá lembrar desse tipo de jogo. Tem uns jogos que às vezes tinha Faustão, uns programas assim, que era sempre gravado, às vezes até de fora, e aí tinha um bando de estranhos fazendo um monte de prova louca. Era pulando em balão em cima da água, aí vinha uns caras jogando bola para você cair na água, tinha que pular nos obstáculos. E aí tinha uma brincadeira que era, a pessoa estava aqui, né, parada, atrás água ou bola, e aí era uma pista, assim, ela parada. E tinha uma parede tapada. Quando a parede destapava, tinha um buraco na parede que era uma forma. Então ela não passava assim, porque a parede batia. Aí ela tinha que fazer assim, aí ela passava exatamente na forma da parede, e a parede ia e ela ficava. Vocês já viram isso? Aí o formato era outro, era muito difícil de fazer, batia e levava. Vocês lembram desse tipo de jogo, desse tipo de brincadeira? O caminho de Cristo é assim. Tem etapas que a parede só tem uma forma, só tem um jeito para você passar. E às vezes a gente quer passar por esse buraquinho, levando tantas coisas, que nos impede, sabe, de se formar, ou nós estamos conformados com o mundo, não temos a forma de Deus. Barnabé assumiu a forma de discípulo e entrou no caminho. Então pode ser que a jornada que estamos vivendo como igreja, falando tanto sobre discipulado, alcançar, ir atrás, pagar o preço, agora pese um pouquinho mais. Porque pode ser que até hoje a sua jornada, aquilo que você trouxe se acomodava bem ao que você era. Mas agora vai pesar. E que Deus te faça vender o campo. Mas vamos continuar um pouquinho na história de Barnabé. Então Barnabé é um levita, tem até uma musiquinha, um levita natural de Chipre. E ele vai se juntar aos discípulos. E ele não é citado. Ele fica um tempo no anonimato. Barnabé só volta a aparecer na história no capítulo 9. Passa aí a sua folha ou rola. A gente leu sobre ele no versículo 27 do capítulo 9. Porque a gente começou a falar sobre a vida de Saulo, que vai virar Paulo. Que na verdade nem é uma mudança de nome exatamente. Apesar de no Antigo Testamento a gente ter mudança de nome mesmo, tipo, o nome de Pedro era Simão. Aí Jesus falou, agora seu nome é Pedro. Mudou o nome. Levi, Mateus, mudanças de nome mesmo. Ou Jacó vira Israel, Abraão, são mudanças de nome de fato. Saulo e Paulo não são exatamente mudanças. É como se essa palavra fosse tipo John e João. Pedro e Pierre e Peter são referências de línguas diferentes, entendeu? Tipo isso. Então, Saulo e Paulo são referências diferentes para a região. É o mesmo nome, praticamente. Mas Lucas, que é o autor de Atos, ele está escrevendo a história da igreja e ele escolhe narrar Paulo. Porque Paulo é um dos personagens fundamentais desse período da igreja. Nós sabemos disso. Por isso que muitos personagens do início da igreja cristã não aparecem na narrativa. E como agora entrou Saulo, as participações de Barnabé vão ter a ver com Saulo. Porque, na verdade, Barnabé é o discipulador de Saulo. Só que Barnabé, antes de Saulo começar a caminhar, Barnabé já estava nessa caminhada. A Bíblia vai dizer, um pouquinho mais para frente, depois fala sobre Barnabé ser um homem bom, um homem honesto, cheio do Espírito Santo, homem de fé.
Então Barnabé já estava no caminho antes. O caminho do discípulo é você caminhar antes, firmar pegadas em cima das pegadas de Cristo, para que outras pessoas pisem na pegada de Cristo através da sua pegada. Uma coisa que a gente tem que tirar, e às vezes a gente fica pensando, é que eu não faço discípulos meus. Paulo diz, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Nós somos uma vitrine de Cristo. Nós somos facilitadores da imagem de Cristo, que já foi criada, corrompida e agora está sendo retirada de dentro, como se fosse esculpida. Então, nós não fazemos discípulos nossos. Como Paulo fala, não interessa. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Jesus. Vocês estão brigando sobre ser de Paulo, ou ser de Apolo, ou ser de quem for, mas o centro da situação é ser de Cristo. Então, na perspectiva de que nós fazemos discípulos de Cristo, a principal coisa que o discípulo precisa ser, para fazer discípulos, é ser igual a Jesus. Para que eu ensine as pessoas a andarem como Jesus anda, eu tenho que andar. Para que as pessoas aprendam como Jesus fala, eu tenho que falar igual a Jesus. Então, para que Barnabé fosse discipulador de Paulo, Barnabé tinha que ser discípulo antes. Ele tinha que ter relacionamento com Jesus antes. Ele tinha que conhecer Jesus antes. Ter intimidade com Jesus antes. Acontece, querido, que quando a gente fala de Barnabé, a gente tem um salto, né? Barnabé começa, de repente já está top. E aí a gente olha e fala, então é isso, né? Comecei agora, estou top amanhã. Nós queremos ultrapassar obstáculos, ultrapassar passos. Mas o mais incrível é que nós não estamos preocupados em ser igual a Cristo a ponto de discipular pessoas. Exemplo, se eu passar uma lista agora, não vou passar, mas se eu passasse, e botasse assim, de 0 a 10, o quanto você se considera parecido com Jesus? Entendeu? Aí vamos dizer que você bota 5. Você foi generoso ainda, porque você ia botar, não é... E aí eu colocasse outra pergunta. Você precisa fazer discípulos? Sim ou não? A sua resposta ia ser? Sim. Todo mundo ia falar sim, tem que fazer discípulo. Você concorda que tem que ser igual ou parecido, ou buscar ser igual a Jesus para fazer discípulos? Você ia falar que sim. E eu botasse como última pergunta. Por acaso você tem se dedicado a ser igual a Jesus para fazer discípulos? Porque pode ser que você não busque ser igual a Jesus para você mesmo, que já é uma perda incrível. Mas será que você tem pelo menos buscado para alcançar outra pessoa? Para ser exemplo? Ou nós temos por costume a famosa frase, eu não sei fazer discípulos, e está tudo bem você não saber, ninguém nasce sabendo, mas não se esforça para aprender a fazer. Entende o grande problema? O problema é que na igreja de Cristo não se encontra tantos Barnabés, mas se encontra muitos Saulos. Historicamente, existem mais gente chegando perdido do que gente preparada para cuidar. Se você quiser fazer o exemplo, puxa na sua memória os últimos 2 domingos. Faz uma contagem de quantas pessoas chegaram novas, ardendo, querendo Jesus. Agora faz uma contagem de quantas pessoas você chegou para perto e falou, oi querido, fica à vontade, conte comigo. Faz uma contagem de quantas pessoas você falou, vou orar por você, qual o seu nome? Faz uma contagem de quantas pessoas você sabe o nome que chegaram novas. Pensa onde que elas sentaram. Você lembra? Sabe dizer? Entende como é que o nosso olhar, a nossa atitude ainda não é de, calma aí, 3 jovens sentaram ali, um casal que sentou ali, sentou agora domingo que vem, tem uma senhora que está vindo há 1 mês e meio, amigo de Marcela, que sentou, onde hoje está Mary sentada. Quem são essas pessoas? Onde que elas estão indo? Com que, igual aquele negócio do repórter lá, o que elas comem, o que elas bebem, onde elas frequentam, o que elas fazem. Essa preocupação, ela é aguçada naqueles que querem fazer discípulo, entende? A gente não se conforma em não ter certeza que pelo menos alguém está aqui dentro caminhando para perto de Jesus. Ah, pastor, eu não vou fazer 9 discípulos, está tudo bem. Mas são 3 jovens, cutuca um do seu lado, cutuca o outro, fala, são 3. 3, nós somos 3, um para cada. Entende o que eu quero dizer? Mas se o seu coração não bate como um discipulador, se a sua vida não clama a vida de um discipulador, se você não é discípulo, dificilmente você vai reproduzir o que você não é. Repara, você já abriu o versículo 27. Mas Barnabé, e esse mais Barnabé é porque Saulo chegou em Jerusalém e ninguém quis ficar com ele. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho,
o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado com ousadia o nome de Jesus. Agora eu te pergunto, querido, como que Barnabé sabia isso tudo? Não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha aquele povo que fica na rua olhando a história. Não, eu acho que tinha. O pessoal ficava na rua olhando as histórias só para contar fulano. As informações não corriam tão rápido. Qual é a única forma de Barnabé saber quem era Saulo? Oi? Ele estava perto. Ou ele presenciou, ou ele ouviu falar, ou o próprio Saulo contou, mas de alguma forma, Barnabé estava perto o suficiente para saber sobre a vida de Saulo. Você não faz discípulo longe. Longe não significa distância física. Não é isso. Mas você não faz discípulo longe. Porque uma coisa que tinha um amigo meu que toda palavra ele queria destrinchar em mais palavras para dizer que esse é o significado. Tipo assim, oração é orar mais ação. Entendeu? Ele sempre queria fazer essa jogada. Então, discipulado é o discípulo ao lado. Essa é boa, essa é bem legal. Você não consegue fazer discípulo se você não estiver ao lado. Você não faz discípulo atrás da pessoa e você não faz discípulo à frente da pessoa. Atrás, a pessoa só escuta a sua voz. Você se torna um conselheiro. Se alguém está à sua frente, você fala, vire à direita. E se ela confiar no seu conselho, ela vira. À frente, você se torna até um exemplo, mas é um exemplo distante. Então você espera, sem comunicar, que a pessoa veja a sua vida e reproduza o que você é. E nem sempre é tão óbvio assim, as coisas não são tão óbvias. Então, na minha cabeça, às vezes é óbvio, ler João e logo depois continuar a leitura bíblica. Na cabeça de outra pessoa ler João e agora. Na minha cabeça, às vezes é óbvio, se eu sou discípulo de Jesus, eu vou estudar sobre Jesus, no outro não é óbvio. Então, nem tudo é óbvio, não é o fato de você ser um exemplo e andar na frente, que quem vem atrás é igual. Caso contrário, todos nós seríamos ótimos discípulos, porque já andaram à nossa frente vários ótimos discípulos. Então, discipulado é discípulo ao lado. Pelo motivo simples. Quando Barnabé ele chega na vida de Saulo, ele traz Saulo consigo. Ele pega Saulo e fala, você vai caminhar comigo. Então pensa, às vezes a gente romantiza a Bíblia, pensa o óbvio. A igreja em Jerusalém com 8.000 cabeças. Porque se numa pregação eu estou 3.000, na outra eu estou 5.000, fora o baile, pensa 8.000. Os 12 apóstolos, né? Os líderes. Os 12, porque a gente lembra só Pedro, Tiago, João, Barquinho, mas tem todo mundo lá. Bartolomeu, André, tá o povo lá. Chega Paulo, que matava aquela galera em Jerusalém. Ninguém quis ficar com ele, a gente já estudou sobre isso, já sabe. Só que ele começou a falar, não galera, eu creio em Jesus. Eu me converti, eu quero. Aí vem Barnabé. E as pessoas conheciam Barnabé, lembra disso, porque Barnabé já tinha vida. Ele já era discípulo. E aí ele pega, não, vem cá, Saulo, vamos comigo. Esse aqui é Saulo, ó, aceitou Jesus lá em Damasco. Doideira, tá? Esse aqui ia para a rua, pregava o evangelho. Eu lembro quando ele conta a história. Ele, né? Você lembra disso? Ele vai, aí ele conta. Não, eu fiz isso, isso. É, contou. Pá. Caraca, né? Saulo, o cara tá mudado, hein? Barnabé disse, e Barnabé foi levando. Ele apresentou aos apóstolos. 8.000 pessoas, e Saulo chegou até os manda-chuva. Por causa de Barnabé. Só que Barnabé foi junto. Porque se Saulo vai sozinho, ele fica inseguro, não é tão simples, a caminhada não é fácil. Mesmo o corajoso Saulo quase morreu, logo de cara. Então Barnabé caminhou ao lado. Barnabé tinha mais conhecimento de Jesus do que Saulo, mais vida com Jesus que Saulo naquela época. Saulo estava começando, Barnabé já era um homem maduro espiritualmente falando. Mas Barnabé reduziu o ritmo da sua passada, para que Saulo pudesse caminhar ao seu lado. Queridos, discipuladores não são simplesmente homens cheios do Espírito Santo, mas são homens cheios do Espírito Santo que geram outras pessoas cheias do Espírito Santo. Segue um pouquinho com a sua Bíblia, Atos 11, versículo 22.
Então, Barnabé, ele é uma figura vital, porque enquanto Ananias, ele foi só o cara que orou um dia, Barnabé foi aquele que passou uma temporada, um período. Eu vi uma coisa interessante sobre a diferença do pregador para o pastor, e isso é muito também a diferença do pregador para o discipulador. Ele disse, imagina um engradado de garrafa, sabe? Engradado, 12 garrafas de vidro. E aí, o pregador, quando ele dá uma palavra top num culto, ele tem 1 hora pregando. Então, por 1 hora, ele vai pegar água e vai botar um pouco em cada garrafa. O discipulador que está perto por mais tempo, ele fica enchendo a mesma garrafa por um bom tempo, até que ela seja cheia. A diferença que eu posso fazer na vida dessa igreja não está no púlpito. Apesar do púlpito ser um lugar onde todos me escutam, porque eu estou com o microfone e você acaba escutando, não é o púlpito que eu vou fazer a maior diferença do meu ministério. Porque se fosse o púlpito a maior... Obrigado, pastor. Se fosse o púlpito a maior diferença que eu sou capaz de fazer, eu não seria pastor. Eu seria um mestre e viajaria pregando. Então isso quer dizer que talvez o maior trabalho do pastor não esteja aqui no holofote. Esteja planejando, pensando, sentado aqui, com a pastora Marta fazendo conta, pensando, e agora? A gente faz o que, para quem, como, quando? Como é que a gente faz com que 60 pessoas diferentes sejam impulsionadas no mesmo caminho, simultaneamente, quando cada pessoa tem a sua caminhada? Isso quer dizer também que o discipulador é a grande fonte de transformação individual. A cura está perdendo o seu potencial de transformação toda vez que a cura está sentada no banco, esperando o pastor transformar por pregação. Esperando o Ministério do Louvor transformar pelo culto, esperando que as crianças sejam transformadas no culto infantil. Estamos perdendo tempo. Porque o ministério infantil, ele impulsiona as crianças para perto de Jesus. Mas quem mantém a criança perto de Jesus é o pai e a mãe em casa. Quem discipula a criança são os pais, não é a igreja. A Bíblia diz para os pais, ensina o caminho que deve andar. Por isso que a gente vai tomar outra atitude aqui, a gente vai começar a ensinar os pais. Vamos chamar os pais para perto. Pai, preciso fazer isso. As crianças que chegam aqui orando, elas não aprendem no voo. É em casa. Cantar louvor, canta em casa. Porque se as crianças não cantarem um louvor em casa, vão cantar a música do momento. Pode anotar, na escola está ouvindo isso? Então ela chega cantando louvor, como Maria, que estava aos teus pés, disseste, ela é a boa parte, ou ela vai chegar cantando algum funk do momento. Pode anotar, porque é isso que ela está ouvindo. Então, assim como uma criança, a responsabilidade é perto, as pessoas que vêm, que se aproximam do seu trabalho, da sua casa, os seus amigos, é você também. Eles aprendem o que é ser Cristo quando você ora ou não ora na hora de comer, como você fala ou não fala, como você conversa ou não conversa, se você diz ou não diz, se você brinca ou não brinca. A sua seriedade, eles aprendem através da sua vida. Paulo foi aproximado por Barnabé. Barnabé falou, vem comigo. E Barnabé sabia o chamado de Saulo. Sabia que Saulo havia sido chamado para pregar o evangelho para os gentios. Porque Barnabé conviveu com ele. Ele sabia até o que ele fez em Damasco. Então, quando surgiu a oportunidade, você abriu aí Atos 11, versículo 22, abriu? A Bíblia diz que, por conta da dispersão de discípulos e da igreja, lá em Jerusalém, com a morte de Estevão, o episódio que Saulo saiu para poder caçar cristãos e foi transformado, a igreja foi para vários cantos. Um desses cantos foi Antioquia. E aí chegou a notícia em Jerusalém, que lá em Antioquia, uma cidade fora do território judeu, tinha uma galera querendo Cristo, porque os discípulos chegaram lá para pregar. Versículo 22, a notícia a respeito de Antioquia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram quem para lá? Enviaram quem? Barnabé. Então Barnabé vai a Antioquia, olha a descrição de quem é Barnabé, tá? Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E ele exortava a todos, e com firmeza de coração, para que permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois,
Barnabé foi a Tarso à procura de... E quando encontrou, levou-o para... E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé viu Antioquia, se lembrou do chamado de alguém que ele estava perto. Pensa, querido, Barnabé podia ter ficado ele mesmo pregando. Ele era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e fé. Ele fez isso por um tempo. Podia ter feito sozinho, mas ele se lembrou de alguém que estava sendo chamado para isso. Aí ele foi lá, vamos lá, Saulo. Buscou Saulo, trouxe para Antioquia. Gente, isso aqui não é tipo atravessar a ponte, não. Ele foi lá, trouxe, e por um ano inteiro ficaram lá juntos, Barnabé e Saulo. Então o discipulador, não é só um cara bonito, que de vez em quando está perto. Ele pega pessoas que estão chegando na igreja, desacreditadas, e caminham junto até que ela alcance o seu próprio propósito, para que ela comece a caminhar e permanece junto. A Bíblia diz em Atos 13, versículo 1, que havia na igreja, de Antioquia, mestres, várias pessoas. E enquanto aquela igreja adorava, o Espírito Santo disse, Atos 13, versículo 2, separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aí o versículo 4 vai dizer que Barnabé e Saulo são enviados a outro lugar. Barnabé e Saulo. A Bíblia vai contar então as viagens missionárias deles, quem eles alcançam no caminho. Outra vez a igreja cresce para o território dos gentios. Aí vai ter um concílio, uma conversa em Atos 15 para saber, e agora? Como é que funciona para esse pessoal quando é judeu ser crente também com a gente? E tal. E aí Saulo vai lá, ele faz o reporte missionário, igual os missionários não vêm aqui e falam, a gente fez isso, curou, não tem? Paulo fez isso, eu fiz isso, pessoal, que isso, pregou lá, meu Deus. Então, Paulo fez o testemunho. E depois o que Paulo foi, você já sabe, você está lendo um monte de livro que tem ele, estão estudando aqui dia após dia. Quem Paulo se tornou é história. Você sabe até que Barnabé e Paulo se dividem no caminho, porque Barnabé não fez sentido para ele desistir de João Marcos. Paulo estava no pique, ele fala, vamos embora Silas, a gente segue. Barnabé, não posso desistir de João Marcos. E no futuro, o próprio Paulo fala, chama Marcos, que era importante para o ministério. Mas e se Barnabé tivesse desistido de João Marcos? Barnabé foi lá chamar Marcos. João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos. Mais uma vez, Barnabé mostrando, não, calma aí, eu tenho um chamado. A minha história é de bastidores, eu vou fazer a diferença na vida de outra pessoa. Tudo indica, e provavelmente Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4. Então, indica-se que deve ter sido Marcos, depois Mateus, Lucas vem depois com um estudo minucioso e João o último. E Barnabé foi lá cuidar de Marcos. Então, queridos, a gente tem que perceber que a grande obra de Barnabé foi construir ótimas pegadas para que Paulo seguisse Cristo. E talvez Barnabé não sabia que Saulo ia ser o grande escritor de cartas. Talvez Barnabé não pensava assim, não, eu vou fazer por Saulo, porque Saulo vai ser o cara. Não, Barnabé olhava Saulo como um cara que ninguém quis, alguém tinha que chegar para perto, ele falou, então sou eu. E ele investiu, acreditou, trouxe Saulo no caminho, caminhou junto, até que o próprio caminho que Deus tinha para Saulo era maior do que o caminho que Deus tinha para o próprio Barnabé. E Barnabé falou, vai, enviou, e seguiu. E aí? Para que Deus está te chamando hoje? É para acreditar em alguém que foi desacreditado? É para fazer um ajuste com ele, para que você possa estar corretamente no caminho, para que quando você encontre alguém, você possa falar, venha ao meu lado? Porque se você não estiver no caminho de Jesus, você não pode dizer para ninguém estar ao seu lado, é melhor você nem falar. Se você estiver fora do caminho, nem fala para alguém te seguir. Aquela máxima lá, siga-me os bons, não serve para muitas pessoas. Porque existem muitas pessoas que são talvez ótimos discursos, talvez ótimos na rede social, talvez ministérios belíssimos, mas não são pessoas que se preocupam em ser ótimas para serem seguidas.
Porque às vezes a nossa própria construção de cristianismo dá valor a tantas coisas que não são valorizadas na Bíblia, como púlpito, microfone. Então quem fala aqui é a principal pessoa, que se não fala eu não quero saber. Fama, reconhecimento, glória. Se não for para ser conhecido eu não quero me envolver. E às vezes a gente não vai, a gente não se envolve. Entende? Eu não sei quem foi, mas alguém limpou a igreja hoje. Ou ontem, sei lá, foi essa semana, eu não sei. Então assim, eu cheguei que estava limpo, entendeu? Isso aqui não acontece passe de mágica. Jesus podia fazer, mas foi feito, entendeu? Um dia você vai entrar na salinha e foi organizado. O pessoal do Ministério Infantil foi lá, colocou as coisas. Enfim, várias coisas acontecem por pessoas que você não vê. Mas a gente, às vezes, deu tanto valor ao que está sendo visto que o ministério invisível está perdendo espaço. As pessoas querem ser Paulo. Ninguém quer ser Barnabé, ninguém quer ser Ananias. Ninguém quer ser o processo pelo qual alguém cresce. Você que quer crescer. Nós queremos o holofote. Dificilmente alguém aceitaria hoje em dia, 2024, o ministério de ser pisado para que outra pessoa cresça. Se Deus falasse assim, ó Carlão, agora o seu ministério é ser pisado para que outros cresçam. Como assim? É o seguinte, as pessoas vão viver com você 1 ano, vão te dar trabalho, vão te ferir, te machucar, você vai querer desistir, eu vou falar não, você vai falar, poxa, aí Deus vai falar assim, não Carlão, não deixe você desistir. Aí você não vai desistir por 1 ano. Quando terminar 1 ano, que a pessoa estiver bem, ela nunca mais vai olhar para sua cara e vai embora. E ano que vem, sabe o que é de novo, Carlão? Outro. Você quer esse ministério? Não, não responde não. Porque você pode falar sim, acontecer agora. Ou você falar não, é isso que Deus tem para você. Pode ser que seu ministério seja o seu ministério de oração solo. Como assim? Deus não te chamou para mobilizar multidões, é para você orar. E você vai orar tanto, 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 que pessoas vão ser alcançadas por Jesus e nem vão saber o seu nome. Você vai orar por um CEP desconhecido, um DDD que você nunca viu, pessoas fora das fronteiras, as pessoas nem vão saber que foi você. Você vai morrer sem saber quem você alcançou para Jesus em 40 anos de oração. Está pronto? Preparado? Ou está preparado para não ter fama no seu trabalho? Porque você vai ser o louco que vai falar sobre Jesus com todo mundo. E todo mundo fala assim, lá vem o doidinho de Cristo, lá vem o doidinho, ninguém que fica perto. Está preparado? Preparado para ser o cantor do Morada, o pregador subirá, o autor de livro, todo mundo está. Para ser o famoso, o Davi dos Salmos, todo mundo está. Difícil ser o Davi da caverna. Entende? Existe um processo. Jesus disse que de nascidos de mulher ninguém foi maior que João Batista. Nenhum da antiga aliança era maior que João Batista, mas os menores da nova aliança eram maiores que João Batista, que é maior que o Antigo Testamento. Jesus fala assim então, tá ligado todos os seus heróis do passado, Elias, Moisés, Davi, os caras que fizeram milagre, fez cair fogo do céu, abriu o mar, matou gigante, nenhum deles se compara a João Batista. E João Batista nem fez milagre. A única coisa que João Batista fez foi viver o evangelho. Antes do evangelho ser pregado, João Batista já viveu o evangelho. Arrependimento, confissão, sério. E qual foi o grande prêmio de João Batista? Cabeça na bandeja. Mas João Batista fez discípulos. João Batista fez discípulos. E os discípulos de João Batista começaram a seguir quem? Jesus. E teve um invejoso que falou, João Batista, os discípulos que você tanto fez, que você pagou o preço, ficou igual um maluco no deserto, confrontou a autoridade, brigou, fez gato e sapato, quase morreu, agora estão indo embora seguindo Jesus. E aí? Você vai fazer o quê, João Batista? Aí João respondeu, importa que ele cresça e eu diminua. A gente canta muito isso, mas o ministério daqueles que diminuem para o outro crescer está falindo na igreja. Na igreja contemporânea, está falindo. Qual foi a última vez que você se viu com um ministério que ainda não existe nas vitrines? Ministério de dar suporte, amar, servir, estar junto. Qual foi a última vez que o seu ministério foi mandar mensagem para 5 pessoas por dia, que não recebe mensagem? Ligar para o cara que não recebe ligação? Nossa igreja tem 60, seu ministério foi, você liga para a igreja toda em 1 semana. Ah, mas deve ser papel do pastor. Aí a gente começa tudo de novo. Entendeu o que eu quero dizer? Se 2 pessoas se levantarem e falaram, pastor, quer saber de uma coisa? Eu sou maluco. E esse aqui também é maluco? Não, não sou não, é maluco também. Nós vamos ligar para a igreja toda, a semana inteira. São 60, 65, dividido por 7, vai dar 8, 9, vamos ligar para 9 pessoas por dia. Eu ligo para 5, ele liga para 5. Toda semana a gente vai ligar, nosso ministério é esse. Rosinete vai receber uma ligação minha toda terça. Oi, Rosinete, tudo bom? Aqui é fulano, sou eu de novo. Como é que foi o seu dia? Ah, como é que foi a semana? Poxa, então,
Mas por que você faz isso? Porque meu ministério é esse, ligar para pessoas. Meu ministério não é o da recepção, é o da despedida agora. Como assim? Terminou o culto, eu vou para o final. E eu vou dar um abraço da cura em todo mundo. Aí quando for visitante, eu perguntar, me dá seu nome aí. Ah, mas já deram o nome. Não, é porque eu ligo para as pessoas, aí eu vou ligar para você também. Entende como é que existem coisas que são muito importantes para a vida da igreja, mas que precisa de uma pessoa maluca para viver? Maluca por almas, que esteja no caminho. Não espere que a grande reformulação da igreja, ou que a igreja vai crescer, e seja lá o que você sonha para a igreja, vai acontecer simplesmente por conta de um pastor brilhante, ou por conta de um ministério de louvor brilhante. Não espere o brilhantismo de pessoas. A minha expectativa de discípulos chegando são de discípulos que já estão. A minha medida de quanto a cura vai ser próspera no reino, e não na terra, porque prosperidade na terra é medida por fama, dinheiro e glória, não é esse o objetivo, mas no reino, que é de pessoas rendidas ao Senhor, a medida disso é a medida de discípulos que temos. Ou seja, 60 pessoas frequentam cultos. A pergunta é, quantos estamos no caminho? 60 pessoas são multidão que come pão. Quantos ficam quando Jesus fala, eu que sou o pão, e agora? E a galera vai embora. 60 pessoas frequentam aqui. Quantas pessoas são cheias do Espírito, pessoas boas e de fé como Barnabé, para pagar o preço por um assassino que chega agora e discípulo? São 15. Então é a medida desses 15 que vai ditar o crescimento no reino da igreja. Não se iluda com multidão. Se satisfaça e se alegre quando você vir discípulos. Pastor, eu sou discípulo ou não? Aí que é a grande pergunta. Porque eu não sou capaz de dizer quem é discípulo e quem não é. Por que eu não sou capaz? Primeiro que eu não tenho nem um ano aqui. Vou fazer um ano ainda. Um ano eu não consigo dizer. Sabe por quê? Não, porque em 3 anos você diria que Judas era um ótimo discípulo de Jesus. Ou 2 anos e 11 meses. O quê? Faz o quiz. 2 anos e 10 meses. 2 meses antes da Páscoa. Em fevereiro. Judas é top. Faz milagre, anda junto. Tá lá, Judas é top. 1 mês antes, Judas é o cara. 1 semana antes, top é Judas. Na Páscoa. Aí não tem mais Judas. Mas o principal é porque discípulo não é casca externa nem domingo. E eu vejo o melhor de vocês. Por isso que eu sou feliz, eu vejo o melhor de vocês. Eu vejo vocês aqui celebrando o culto. É o momento que a gente mais se entrega. Não vejo tanto os irmãos no trabalho, que é o mais difícil. Em casa, não vejo. Rosinete vê Catrinha. Mary vê Laís. Estela me vê. Entende? Ali, meu amigo, é a essência do discípulo. É ali que o negócio fica feio. É no trabalho onde Marcelo me vê e eu vejo Marcelo. A sua medida de discípulo é lá. Mas é onde o Espírito vem em todos os lugares. E eu espero que essa palavra sirva para você refletir se você está sendo um discípulo no caminho correto. Porque se não for, eu espero que Cristo te faça vender as terras. Te chame. E que você seja humilde para aprender e se colocar de novo no caminho. Não tem problema não. Não é um grande problema você admitir que está fora do caminho hoje. O problema é você chegar no amanhã e não perceber que estava fora. E quando chegar o abismo que você caiu, você falou, que isso? Abismo? Pois é, você não estava no caminho. Porque o iludido que estava no caminho errado, irá para o inferno. Mas o humilde que reconhecer que está no caminho errado e entrar no caminho certo, e todos os dias tiver preocupação de estar no caminho certo, caminhará para o céu. Então que isso possa chamar a sua atenção. E mais Barnabés, filhos da consolação, lembra? Porque no final das contas foi esse o papel que Barnabé assumiu. Consolador, que apoiou, que ajudou, que auxiliou, que esteve ao lado. Assim como o Espírito Santo é chamado Paracletos, que fica ao lado. Vamos ficar de pé? Vamos formar de pé mesmo, as duplas de oração. Aí hoje vai ser um pouquinho diferente. Você vai formar a dupla, eu vou orar e depois eu te dou o desafio. Vai, se mexe. Eu posso ficar sozinho. Eu perdoo vocês. Tem Júlia lá, ó. Júlia lá dentro, lá. Isso aí. Eu vou orar
para que Deus te transforme, para que Deus te impulsione, te dê ânimo. Porque Jesus precisou de um número assim para transformar o mundo, 12. Aqui tem 6, 8, 10, 11, 3. Tem mais um aqui ainda, que na época de Cristo, tá? É o Paulo, tá vendo? Foi um número assim que Jesus precisou. E aí você vai estar orando um pelo outro, quando eu terminar a oração, intercedendo por você, para que Deus dê um chacoalhão nesse irmão seu, para que ele esteja no caminho. Pastor, você está dizendo que a gente está fora? Não, é chacoalhão para ver se cai ou não cai coisa. Ora por ele, ora pela casa dele, pela família dele, pela vida dele, pela história dele. Intercede, clama, porque quem está de pé, você está orando, você está agregando. Quem está mais ou menos, você está sendo instrumento do Espírito Santo para colocar no rumo. Vamos começar a orar uns pelos outros para crescimento. Que o outro cresça e você diminua. Vamos pagar o preço. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, tem sido presente constantemente na Tua igreja. E através da vida de Barnabé, aprendemos que temos que estar no caminho correto, vigilantes. Buscarmos ser cheios do Espírito Santo, ter sabedoria e fé. Porque pessoas passam ao nosso redor, assim como Saulo passou perto de Barnabé, e precisam ser acolhidas, cuidadas, e são estes, Pai, que estão aqui, aqueles que se reúnem como igreja na cura, que são chamados para fazer a diferença nessa região, na casa deles, no trabalho deles, com os amigos deles. Nós precisamos avançar, Senhor, de todas as formas, para que assim como Barnabé foi usado para impulsionar Saulo, nós sejamos usados para impulsionar o nosso irmão, impulsionar o que está ao nosso lado, aqueles que servem juntos conosco, aqueles que precisam de atenção e cuidado, aqueles que entrarão por essa porta, desesperados por um abraço, uma oração. Nós fomos chamados para isso, Senhor. E assim como Barnabé, nós queremos ser usados para impulsionar pessoas no caminho. Nos ensina a permanecer, a abrir mão, a sacrificar, e nos ensina a caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe. Você vai ter agora a oração em dupla, uns pelos outros.